Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Romance, História de uma Ideia, de Julian Fuchs. Um livro excelente que faz um passeio muito interessante pela história do romance, como seu subtítulo já indica. Livro certamente indispensável para todos aqueles que querem entender um pouco mais este gênero literário tão querido em todo o mundo. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meu link de afiliado da Amazon para que você possa ir lá, dar uma olhada no livro e, se for o caso, que compre através do meu link, pois esta é uma forma de você ajudar a manter o canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E claro, se você se interessa por conteúdos assim, se você é um apaixonado pela literatura, pelas áreas de estudo da linguagem, pela linguística, tudo isso que envolve a grande área de letras, além, claro, de temas do magistério, entre outros, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado sempre que novos vídeos forem publicados. E claro, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Eu tenho muitos livros aqui na minha biblioteca que tratam de aspectos que dizem respeito aos gêneros literários. Livros que tratam de poesia, livros que tratam de romance, de conto, e indo mais além, que tratam de personagem, de tempo, de espaço. Eu gosto muito de fazer essas incursões dentro dos gêneros literários. São formas de conhecer um pouco mais tudo que diz respeito aos gêneros, claro, sem nunca chegar a algo definitivo e a uma visão do todo, porque o todo não existe em ciência humana alguma, muito menos na literatura, que é uma arte, né? Mas sim, são formas de você conhecer um pouco mais, de você ir ampliando o seu olhar. O livro de Julian Fuchs atende muito bem a esse objetivo. Quem também gosta de sondar as características, no caso aqui não as características, mas de sondar a história de um gênero, seu desenvolvimento, seu aperfeiçoamento ao longo do tempo, suas incoerências também. Este livro aqui traz muito bem isso a respeito do romance. Um livro muito bem escrito, eu gostei muito dessa leitura. Julian Fuchs é um autor brasileiro, tá, gente? Ele é professor de literatura, é mestre e doutor em literatura hispano-americana e teoria literária pela USP. É um autor que a gente percebe aqui que não apenas, claro, conhece muito bem o gênero que se dispõe a estudar. E aí, conhecer, que eu digo, é no sentido de entender suas várias nuances, não é saber categorizar o gênero, é entender, inclusive, que ele é difícil de categorizar, né? Mas não apenas isso, mas que é um autor que escreve muito bem. Isso porque, ao longo do livro, ele traz muita referência de obras, de autores, de obras, e, vez por outra, dentro de sua narrativa, você vai encontrar a opinião do autor do livro do qual ele está falando, a opinião de personagens, a vida do personagem, enfim. Quando o autor do livro, né, quando o estudioso não tem uma habilidade para colocar tudo isso de forma adequada no papel, você meio que se perde às vezes, né? Peraí, eu estou lendo aqui o autor deste livro, eu estou lendo o autor do romance, estou lendo o personagem. Aqui não acontece isso. Aqui nós temos uma escrita que flui muito bem, que é muito didática, embora ele não tenha um objetivo propriamente didático, ele é bem teórico, ele é bem trabalha muito no campo da teoria literária mesmo, mas ele consegue ser didático, ele consegue ser direto, ele consegue fazer um texto que não é inacessível para quem está começando. Eu acredito que isso aqui, para qualquer pessoa, é uma leitura bastante acessível. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente acha fácil livros que não têm um nível tão introdutório. Mas eu acredito que este livro aqui, ele é acessível a todos os públicos, inclusive para quem não é de letras e é apenas um interessado na área. Bom, mas partindo para comentários mais específicos sobre o livro, nós temos aqui uma belíssima edição da Companhia das Letras, um livro fresquinho, né? Saiu ano passado, em 2021. A gente entende aqui que é resultado de um estudo acadêmico, provavelmente resultado de uma tese. Ele fala que em algum momento
a respeito disso. Está bem fresco, saído realmente de reflexões que estão muito próximas de nós no tempo. A edição da Companhia das Letras, como sempre, nunca é demais destacar, muito boa, livro de excelente qualidade. Eu vou deixar aí o sumário para vocês verem como que a obra é dividida. Vocês percebam que ele parte de um capítulo inicial tratando do que é o romance. Claro, aqui até pelas filiações do autor, né, ele não traz uma definição de romance. Isso é muito incomum em teoria literária, tá, gente? Você que está começando agora, eu comecei letras nesse semestre, professor. Eu vou achar com facilidade definições a respeito do que é romance, do que é poesia, do que é isso, do que é aquilo. Dificilmente, tá? Você vai... muitas vezes é necessário que você leia algumas opiniões para que você chegue a formar a sua própria. É lógico que bons autores vão procurar, na medida do possível, superar essa impossibilidade de definir algo em humanidades, como Masson Moisés, que, se for o caso, eu vou citar aqui neste vídeo. Masson Moisés, ele traz aqui, embora ele também reconheça a impossibilidade de dar uma definição exata, da fluidez do gênero, etc., ele apresenta, sim, o que é romance. Julian Fuchs também. Ele dá uma noção do que seja romance, mas ele não diz exatamente o que é. Você tem que ir juntando os vários recortes deste capítulo inicial para você mesmo formar uma ideia do que é romance. Mas ele não deixa de tratar de várias questões, né? A filiação ao real. Eu acho que isso aí é indispensável para você entender o romance, né? O romance busca captar a realidade. E busca captar a realidade a partir de um exemplo, de uma consciência. E aí, até mesmo quando o romance, de certa forma, é caótico nessa busca, ele atende muito bem aos seus objetivos, porque ele vai ser fruto de consciências caóticas que são frutos de um momento histórico caótico. Então, eu acredito muito nessa filiação do romance ao real. É um gênero que busca muito sondar a realidade, sondar a consciência humana em face dessa realidade, né? Os impactos que o real, que o mundo, que a história, que os conflitos, que o social, que o cultural, que tudo isso junto traz de impacto à mente humana. Bom, então ele, neste primeiro capítulo, ele vai levantar algumas questões nesse sentido, vai colocar em xeque aquela história lá de que Cervantes foi o inaugurador do romance, é o pai do romance. Ele vai citar Defoe e depois vai problematizar também a figura de Defoe como o inaugurador do romance, depois vai para Stendhal, enfim, ele vai fazer aí uma série de colocações problematizando bem essa ideia de onde o romance surgiu e qual o seu objetivo ao surgir, e sempre buscando mostrar que não necessariamente um objetivo bem delimitado era alcançado. Por isso ele meio que se nega a estabelecer um início preciso para o gênero, né? É lógico, é a visão dele, você pode entrar em contato com outros autores e chegar a uma conclusão a respeito desse início. Mas eu gosto bastante da forma como ele constrói este primeiro capítulo aí. Depois ele vai falar de 4 épocas na história do gênero romance. A primeira delas é a suposta ascensão, e suposta mesmo, né? Ele vai argumentar ao longo de todo o livro que o romance nunca teve um apogeu. Ele se nega a acreditar e a propagar que o romance chegou num ponto alto, em que ele servisse de modelo. Embora eu ache, claro, respeitando sempre a opinião do autor muito bem construída, eu acho que ele não precisava chegar a instituir um modelo de grande romance a ser seguido e que fosse seguido e que por isso demonstrasse um fechamento do gênero, né? Um gênero amadurecido para o romance lograr êxito, né? A busca pelo real, a busca por sondar o real em conflito com a consciência humana ao longo de toda a história do romance, por vezes mais ou menos caótica essa relação, mas estando presente nas páginas do gênero, já mostra que todo romance, no fim das contas, foi o apogeu do romance. Ou seja, cada novo livro era um apogeu, porque cada novo livro mostrava de um modo diferente, ou mostra de um modo diferente, ou mostrará ainda,
essa relação do homem com a realidade e os impactos que isso causa na sua consciência. E eu digo mostrará porque o romance, no fim das contas, ele, embora já se tenha decretado muito o fim do romance, e inclusive o autor fala um pouco disso aqui também, ele está longe de chegar ao fim. Bom, mas eu deveria estar apresentando aí o sumário, né? Então ele chega numa segunda parte, num segundo capítulo, onde fala da suposta ascensão, e vocês vejam que ele vai dividindo em tópicos, baseados em temas. Cada tema ele trabalha a partir de um autor, 2 autores, 3. Então aí a verdade, a virtude, a linguagem, e sempre a partir de exemplos de autores. E aí ele vai discorrer a visão daquele autor a respeito do romance, como que a obra daquele autor se ligava aos imperativos do contexto histórico, social e cultural no qual ele estava colocado, como que o gênero romance também, tendo este autor como exemplo, né, mas enfim, tratando das várias obras, como que o gênero dialoga com aquele período histórico específico. Enfim, depois ele vai para o aparente apogeu. Percebam, os adjetivos já dão bem uma noção de como que ele vê cada uma dessas fases. É uma suposta ascensão, é um aparente apogeu. Mas será que isso foi a ascensão? Será que chegamos a um apogeu? Né? E aí também a desesperança, a história, a linguagem, a esperança, aí baseado nesses autores Goethe, Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoiévski, Tolstói. Depois a queda espetacular, aí a gente já vê uma opinião bem específica do autor, também por suas filiações. A gente percebe que ele gosta, ele se identifica muito com esse momento de queda. Em vários pontos, a gente, quando vai lendo o livro, percebe o quanto que ele se encanta e o quanto que ele acha que ali é que está a maturidade do romance, né? Em não saber para onde vai e por que está ali e ao mesmo tempo acontecendo. Então ele se identifica muito com esse momento de queda, talvez tendo como auge, embora ele negue essa palavra, né, essa ideia, a obra de Beckett, que é a mais caótica de todas, né? Por isso que ele traz aí como o fim, depois de o tempo, a consciência, o livro e o fim, não se chega a um fim e nós temos uma reascensão possível. Aí volta um adjetivo que não estabelece uma opinião entusiasmada do autor, né? E por isso reforça muito mais a noção de certeza, em que ele vai falar aí do novo, do mágico e do híbrido. Eu gosto muito da parte do mágico. Eu acho que a parte do mágico e a parte em que ele fala lá, todo o capítulo da suposta ascensão são as duas partes que eu mais gostei do livro. Ele consegue relacionar muito bem o romance ao seu... Não que ele não consiga nas outras partes, mas talvez até por questões pessoais, preferências em relação a obras, etc. Eu gosto muito da forma como ele constrói esses dois pontos do seu livro. Acho que ele consegue muito bem casar a relação do romance com o período e, ao mesmo tempo, como que aquele autor específico do qual ele está falando se relaciona com tudo aquilo, né? E o livro ainda tem os agradecimentos, as notas, são várias notas em que ele traz as referências. Ele não coloca aquele modelo de citação, de referenciação ao longo de todo o livro, né, trazendo ali as páginas e tal. Ele coloca a notinha lá no fim. Eu não gosto muito disso, né, porque você tem que estar o tempo todo indo lá para o fim do livro. Não é o percurso mais agradável para o leitor, mas enfim, às vezes é até uma questão editorial. E nós temos as referências bibliográficas e um índice remissivo, que não foi preparado pelo autor, foi preparado por Luciano Marchiori. Muito bom, né? Porque eu sempre digo que é fundamental em livros que fazem várias referências você ter um índice remissivo para que você... Eu estou agora buscando as referências a Goethe nessa obra aqui. Você vai lá, procura pelo sobrenome do autor e você vai encontrar as páginas em que ele é citado. Isso facilita muito a vida do leitor, do pesquisador. O fato é que, embora negando-se a apresentar uma definição exata de romance, embora negando um apogeu, Julian Fuchs nos dá muito a noção do que é o romance, de como que ele evoluiu.
de como que ele encontrou suas contradições, seus momentos caóticos e do como que ele permanece. Eu gosto muito de várias passagens do livro que dão uma noção do que é um pouco do romance, e todas elas, quando você chega ao final e você vai meio que fazendo esse papel de juntar retalhos ali, você consegue ter uma noção muito bacana. Eu acredito que quem pega esse livro aqui no início de sua trajetória de estudo do gênero vai colher muita coisa interessante. Uma delas, por exemplo, é quando ele diz que o romance é, a um só tempo, o impulso atemporal de narrar e a expressão imediata do presente. Por vezes, o presente negando a narrativa, negando o contar algo, negando o estabelecimento de um personagem com uma vida específica, com suas relações sociais. Por vezes, o romance nega isso. Mas, no fim das contas, ele é bem isso. A união desse impulso por narrar e a expressão do presente. O romance como um gênero da modernidade, eu também gosto muito disso aí. Inclusive, serve para explicar muita coisa no gênero, né? Tem um determinado momento em que ele começa, para negar a possibilidade de existência de um apogeu do romance, ele toma a opinião de romancistas, né? O romancista lá confessando sua incapacidade de escrever obras adequadas, obras que reflitam bem a sociedade, que consigam levar para o papel os seus objetivos. É muito interessante isso, porque ele toma essas opiniões como índices de que o romance nunca chegou a lograr êxito suficiente. Eu já acho o contrário. Na verdade, assim, se você for ouvir a opinião de autores modernos, principalmente, sobre a sua arte, você vai encontrar só isso. Está na poesia. Afinal de contas, se você faz uma antologia de poemas metalinguísticos, você vai ver que a grande maioria, se não quase que absolutamente todos, vão dizer que não conseguem se expressar bem. Ora, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac são grandes exemplos, mas também Drummond, etc. De que o poeta vê seu ofício como inútil, vê-se incapaz de expressar aquilo que a poesia é capaz de expressar, vê-se incapaz de levar para o papel seus próprios sentimentos. O mesmo se dá com o romance, né? Se você for levar em conta o que o autor do romance vai dizer sobre sua arte, é óbvio que você vai chegar um momento que você vai dizer, mas o romance sequer existe, né? Na verdade, a consciência moderna, e o romance, ele é um gênero moderno, ele até fala, né, especificamente de um determinado período, pós-revoluções, né, Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa. O romance é muito o gênero que, embora tenha já surgido um pouco antes, mas ele se adensa e ele ganha o status que ele tem atualmente. Nesse período, ele reflete muito do que é a sociedade nesse período, né? Então, ele traz o pessimismo, ele traz a inconstância, ele traz a liquidez das relações sociais para o papel. E o autor também vai ter muito disso, né? O autor vai ser aquele indivíduo que reconhece a arte como algo que tem que ser líquida, que tem que ser impalpável, que tem que buscar sempre a ruptura. É muito disso. A visão do homem moderno, eu diria, sendo mais exato historicamente, do homem contemporâneo, é muito essa. Então, entender a modernidade ou a contemporaneidade, entender o romance como gênero que cresceu, se adensou e chegou ao seu status em nosso período, é fundamental para você entender também o que você vai encontrar nas páginas dos romances. Em outro ponto ele diz, mesmo no século XX, mesmo no ápice destrutivo, e muito antes disso e muito depois disso, por toda parte, em uma infinidade de obras, maiores ou menores, ainda modernas ou já clássicas, o romance se manteve firme em sua primeira proposta, entregue aos limites de seu realismo, fiel aos preceitos que o originaram. Uma continuidade das mais renitentes é também a sua marca. O romancista, principalmente no século XX, ele se sente quase na obrigação de romper com algo.
Muitas vezes ele rompe tanto que até o próprio autor aqui ele fala que não se aguentava mais. O próprio romper já tinha virado um dogma. E aí é onde chega-se naquele capítulo lá da reascensão possível, né? Essa necessidade de romper, que ainda é atual e sempre será, enquanto o modelo de sociedade em que vivermos assim for, enfim, vai estar presente no romance sempre. E por fim, ainda uma última citação, em que ele diz que o horizonte do gênero, assim, se faz tão amplo quanto o futuro que possamos conceber. E qualquer declaração sobre seu fim será sempre um vaticínio improvável, quando não um grito histérico. Ao fim e ao cabo, né, depois de provavelmente ascender, provavelmente chegar a um apogeu este que, segundo Julian Fuchs, nunca existiu, depois de quase ruir enquanto possibilidade literária e reacender, o romance mostra aí o quanto perene ele é e o quanto ele ainda tem muito a contribuir nessa sua sondagem da realidade e dos impactos que ela causa na consciência humana. Temos aqui, portanto, um livro que nos dá bem a cara desse gênero, né? O gênero que nos dizeres de Masson Moisés é o mais elástico, o mais prodigioso, aquele que devora tudo, né? Um gênero em que tudo cabe. Um gênero em que cabe a poesia, e sim, nós temos romances que dialogam muito com a poesia, romances que são escritos em verso. Um gênero em que cabe o teatro, um gênero em que cabe as mais inusitadas inovações, as mais inusitadas artimanhas narrativas, ou, enfim, ainda que se negue a narrativa. Um gênero que a tudo abarca. Esse é o romance. E o livro de Julian Fuchs nos dá bem a noção de quão rico pode ser o gênero. Eu indico muito, tá, gente? É um livro que é engrandecedor para quem já tem toda uma trajetória de estudos do gênero. Nunca é demais você fazer um passeio como este aqui, que Julian Fuchs propõe, mas também para quem está se iniciando, para você entender bem como que o gênero se situa e toda a história que ele tem por trás, até chegarmos no que temos hoje. E ao olharmos uma biblioteca cheia de romances, para que possamos entender um pouco do porquê de tanta variedade, do porquê de tanta, às vezes, disparidade sob um mesmo rótulo, e tudo isso sendo romance. Muito interessante, que vale muito a pena vocês conhecerem. Por fim, eu agradeço muito pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de comentar, de interagir. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para este canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.